tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder compreender ao Deus do amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus te amo. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de teus juízos são eternos, ó Senhor, majestoso, grandioso, Rei dos reis. Tu és perfeito, soberano, Jeová. Toda glória te pertence, Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os nossos queridos que nos assistem nesta noite para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Nós do Conselho da Igreja Evangélica Reformada damos as boas-vindas, mais uma vez neste culto online para você que nos assiste
em especial aqueles que congregam conosco, e também todos aqueles que nos acompanham já durante alguns meses, né, do retorno dos trabalhos presenciais, mas mantemos o nosso culto também transmitido de forma online. Então, a você que também nos assiste, diversos estados, alguns países também de fora, nós queremos agradecer e louvamos a Deus por sua vida. Continuemos nossas orações pela nossa igreja, que nós possamos de fato retomar todos os trabalhos da igreja, né, como o nosso grupo de apoio, grupo de costura que é feito pela nossa irmã diaconisa, pela escola dominical e também por cultos presenciais sem essas interrupções que são decretadas, né, pelos processos de lockdown que estamos vivendo hoje em dia. Então que nós possamos continuar orando por isso, construção do nosso templo, que tudo indica que nos próximos dias começará definitivamente, pelo nosso pastor, pelo conselho da igreja, também o conselho e o pastor da igreja mãe em Tibagi, departamento de missão, pelo fim da Covid-19, as famílias enlutadas, pessoas curadas, pessoas em tratamento e a chegada urgente das vacinas a toda a população, não só da nossa cidade, mas do nosso Brasil e também do mundo. A missão Portas Abertas, onde oramos todos os domingos por um país que sofre perseguição. O terceiro país da igreja perseguida é a Somália. Um breve comentário de um cristão aqui. Estávamos todos mortos, mas Jesus veio para nos salvar e nos dar uma nova vida. Deixo minha vida nas mãos dele. Estou tão entusiasmada que Deus está comigo onde quer que eu esteja. Também estou feliz porque o Senhor ouve as minhas orações. Essa é a grande certeza que nós temos, que o Senhor ouve todas as nossas orações. Pastor? Muito obrigado, presbítero Rafael. Nós, mais uma vez, damos boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite. Que você possa aí mandar o seu recado, postar também aí de onde você está nos assistindo. Se você tiver um pedido de oração, que você também possa fazer para que possamos orar neste culto especial, um culto que preparamos, que chamei e coloquei como um culto de lamento, mas também um culto de esperança. Na semana passada, eram 254.221 pessoas mortas, perderam a sua vida pelo Covid-19. E hoje, 264.325 pessoas. São então, durante esta semana, 10.104 pessoas que, infelizmente, o Senhor recolheu por conta também desta pandemia. Especialmente esta semana perdi mais um amigo lá em Maringá, Dr. Carlos Alexandre Preto, que nós o chamávamos carinhosamente. Que Deus conforte o coração da Lília, da Isabela, também do Fabinho, da sua mãe, Dona Thelma, de toda a família. E agora há pouco, um pouco antes de iniciarmos este culto, um companheiro também de luta lá de Belém no Pará, Fidelis Paixão, um companheiro que lutava também pela causa ambiental, perdeu a sua vida agora há pouco também para o Covid. Então, oremos por essas pessoas aqui próximas de nós e, é claro, por todas as pessoas que porventura você conheça e que esteja nesse momento também em tratamento, para que elas possam se recuperar. E tivemos também uma boa notícia um pouco antes aqui do culto. O nosso irmão Junião, como nós conhecemos, deixou a UTI, já está no quarto aqui do Amparo em Arapongas e se recupera bem. Outros tantos também, a Fátima Comar, que também é uma amiga nossa, professora, já se recuperou bem e já estará saindo também da UTI. Então, o nosso culto, como disse, é um culto de lamento. Não podemos deixar passar isto,
nós podemos sim lamentar, mas é um lamento que nos traz também a esperança. Então, que se você seja bem-vindo, que você celebre conosco esta noite no nome do Senhor Jesus. E eu convido você a fechar os seus olhos e elevar a Deus a sua oração particular e silenciosa. Oremos. O nosso socorro, irmãos e irmãs, e a nossa esperança estão no Senhor que fez o céu e a terra e que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome desse Deus que eu vos saúdo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e compadeça de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Porque Ele vive. Nós escolhemos esta temática para este culto nesta noite, porque Ele vive. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, estão nas suas mãos. E lá em João, no capítulo 10, o próprio Jesus é quem garante isto. O próprio Jesus é quem nos assegura, a partir do versículo 27 ao versículo 29. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém nos arrebatará das mãos do Pai. Vamos cantar o hino 358, As tuas mãos dirigem meu destino. Deus
nesse instante. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Assim pergunta o salmista, e ele mesmo responde: Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Neste culto especialmente, Senhor, de lamento e também de esperança, lembramos as pessoas que faleceram. Essa lembrança sempre é dolorosa. Neste ano há ainda um agravante. Esta pandemia por Covid-19, ele aumentou a nossa dor. Vivemos a dor da morte, a dor de não poder nos despedirmos das pessoas falecidas, de não podermos estar ao lado de quem perdeu estas pessoas, e a dor que também este vírus provoca pelo medo em cada um de nós. E é com toda esta dor que hoje nos reunimos e nos apresentamos diante de Deus, que nos acolhe em amor. Em seu nome, aqui estamos reunidos. Em seu nome é que estamos aqui celebrando este momento, porque cremos pela sua palavra e por tudo que o Senhor já tem feito, que sim, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é por isso que nós buscamos em Ti, Senhor, o consolo, o conforto e a esperança para este momento, para cada família que está enlutada, por cada família que neste momento também intercede pelos seus entes queridos que estão em tratamento e buscando um tratamento, Senhor. Aceite, Pai, este culto. Aceite, ó Deus, a nossa oração, que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós somos perdoados também dos nossos pecados. E lá em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 17 a 18, lemos. 16. Arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Arrepende-te. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados. E temos a certeza de quando entrarmos e recebermos e estivermos nesta vida eterna com Deus, receberemos esta pedra branca. E ali estará um novo nome que o Senhor nos dará. Há um hino bem antigo, com certeza, que cantamos, 575 dos Salmos e Hinos, que exatamente esta letra. Nós receberemos lá no céu uma pedrinha branca. Nós cantamos este hino pela primeira vez, então, por favor, se você souber, nos ajude a cantá-lo, porque esse hino é maravilhoso. Nos receberemos lá no céu, no lindo, lindo céu, outro novo nome além do véu.
se Jesus dará pedrinha branca, quando entrarmos lá. Na pedrinha branca se lerei esse nome da tua Jesus. Branca mais que a neve aguardarei na divina noite. Deixa o mundo viver em Cristo, vem, humana celeste gozarás, nesse lar feliz com Deus além, a perfeita paz, mana celeste, se Jesus dará, mana celeste, quando entrarmos lá. Deixa o mundo vir, a Cristo vem, oh mana celeste gozarás, nesse lar feliz com Deus além, a perfeita paz. Amém, que hino maravilhoso. Deixa o mundo e crê em Cristo. Vem. É um convite a você a se arrepender dos seus pecados, a confessar e professar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que lhe garante a vida eterna e lhe dará esta pedrinha branca. E lá você terá um novo nome, e lá você receberá este maná do céu, e você gozará a vida eterna para sempre, é claro, na presença de Deus, de Jesus e do seu Espírito Santo. Vamos orar nesse instante. O pecado nos afasta de Deus e nos leva para a vida sem sentido, sem qualidade, sem amor, sem temor. Destrói o nosso corpo, nossa alma, destrói a nossa vida, os nossos relacionamentos. O pecado nos enfraquece e leva à morte, agora e sempre. O perdão, pelo contrário, nos aproxima de Deus. Por isso carecemos de confessá-los perante o nosso Deus. Bondoso Deus, Tu manifestaste Teu poder libertador e vivificador em tantas situações da nossa vida, como por exemplo em perigos, em enfermidades e em perdas. Mesmo, Senhor Deus, em caso de morte e luto, o Senhor tem nos assistido por meio de pessoas queridas e sensíveis e por meio do Teu Espírito Santo. Nós muitas vezes, Senhor, nos esquecemos disso, principalmente quando estamos em crise e em momentos de muita dificuldade. Então, muitas vezes entramos em desespero ou nos tornamos insensíveis com a dor alheia e não percebemos o braço que Tu estendes, a mão que Tu estendes por meio de uma pessoa que está ao nosso lado.
perdoa e renova-nos, Senhor Deus, por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos cantar a última estrofe ainda desse hino? Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. Nós somos chamados como igreja, como aqueles que receberam do Senhor a vida eterna em Cristo Jesus, a louvá-lo, porque Ele vive. Nós o louvamos, porque Ele vive, nós o exaltamos. E Apocalipse diz, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação e povo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Jesus está vivo. E está vivo para também salvar e perdoar os pecados e garantir a cada um de nós que crê no seu nome, que professa, que foi escolhido nele, a também receber a vida eterna. Vamos louvar ao Senhor. São 2 cânticos conhecidos que vamos louvar também nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Salvar e
está vivo e nós podemos louvá-lo e podemos celebrá-lo. Que você aí, onde você estiver, você possa louvar ao Senhor conosco também, exaltando o seu nome nesta hora. Pai, aceita, Senhor, todos os atos deste culto até aqui realizados. O momento em que nós te adoramos porque a tua mão é quem nos sustenta. O momento em que confessamos os nossos pecados e reconhecemos-nos como pecadores e recebemos de ti o perdão. E este momento que louvamos ao Senhor porque o Senhor está vivo. Porque o Senhor nos cobre com as suas mãos e podemos descansar, porque és Deus. Nos abençoe, Pai. Buscamos iluminação do Teu Espírito Santo para ouvirmos a Tua Santa Palavra nesta hora. Abre o nosso coração e o Teu Espírito visite cada um que está nesta hora cultuando a Deus conosco, e o Teu Espírito abra o coração para o ouvir da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como colocamos, irmãos, também no convite, e também está expresso em nosso boletim, que postamos também pelo Facebook, para que você possa acompanhar o culto. E é muito importante isto, que você aí se manifeste dizendo exatamente sobre a palavra, sobre o culto, que você se manifeste aí também pelo Facebook o seu pedido de oração, o seu motivo também de gratidão. E por isso, vamos exatamente refletir sobre o lamento e a esperança.
alguns versículos que eu gostaria de tomar como base para esta reflexão. Derrama o teu coração como água perante o Senhor. Está lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de prantear. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 2 e 4. E também no Evangelho de João, no capítulo 11, 32 a 35, que diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse texto especialmente referindo-se à morte de Lázaro. Meus queridos, há mais de um ano nós temos sim sofrido diariamente com a perda de pessoas muito queridas. Perdemos pessoas de diversas maneiras, é claro, mas perdemos pessoas para o coronavírus. Talvez alguém diga, mas todos nós vamos morrer. Ou morrer faz parte da vida. Morrer é a única certeza que temos. Ou diante de uma perda, você tem que ser forte, não fique triste não, levante a cabeça. Nós ouvimos muitas coisas e talvez a frase pior é aquela: se eu morrer, morri. Ou se morrer, morreu. Uma frase que é corrente muitas vezes nas pessoas mais jovens. Isso demonstra toda a sua irresponsabilidade, a sua inconsequência, a sua falta de amor próprio e a sua falta de amor para com as pessoas que estão ao seu redor e que sofrerão com toda certeza a ausência sua. Portanto, não é possível pensarmos desta maneira. Nossa sociedade, infelizmente, parece não autorizar o luto. Parece não querer mais parar para chorar diante da perda dos seus entes queridos e de amigos. Entretanto, não estamos diante de um quadro que eu diria, entre aspas, mesmo da morte cotidiana. Mas estamos falando de um quadro de quase 2.000 pessoas que estão morrendo por dia no Brasil por conta da Covid, além, é claro, de mortes por outras enfermidades e por outros problemas. Hoje, infelizmente, todos nós conhecemos alguém que faleceu de Covid. Hoje, infelizmente, nós conhecemos pessoas que estão em tratamento numa enfermaria ou numa UTI de um hospital deste país, ou também, pela graça de Deus, pessoas que estão vencendo este vírus. Como disse no início deste culto, essa semana e este mês perdi 2 amigos muito queridos. E como eu não queria perder mais ninguém. E orando, chorando, pensando, estudando e buscando orientação da palavra de Deus, é o que me propus a fazer este culto de lamento e esperança. É sim lamento. É um culto sim para deixar vazar aquela dor que nós sentimos lá no nosso peito. É sim um culto para colocarmos diante de Deus toda a nossa tristeza que toma conta sim da nossa alma. E talvez alguém diga, mas pastor, mas nós precisamos de cultos alegres, de cultos festivos, de cultos de bênçãos, de culto que decrete a vitória, de culto que nos façam tocar as vestes de Jesus, cultos que me tirem dessa realidade horrível, miserável que eu estou vivendo, cultos que eu feche os olhos e que eu navegue no sobrenatural e veja os anjos voando de um lado para o outro. Sim, eu creio, irmãos, que
Há momentos, sim, para cultos festivos, cultos alegres, cultos que nós celebramos as bênçãos de Deus. E a Bíblia é riquíssima em momentos como estes. Por isso, na Bíblia, nós vamos encontrar gênero literário dos cânticos, que são registrados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há cânticos de vitória, há cânticos de louvor, cânticos de guerra, de exaltação, de consagração, cânticos de socorro, cânticos de confiança, cânticos da visitação, cântico dos exilados, dos humildes, cânticos da boa notícia, cânticos de esperança e cânticos de lamentação. Porque os cânticos de lamentação eram apresentados diante de Deus para relatar calamidades, lamentar situações de perda e pedir a misericórdia de Deus. Nós temos um livro na Bíblia, as Lamentações de Jeremias, que são uma expressão da tristeza que invadia sua alma diante da desolação de Judá. Lamentar não é reclamar, mas sim manifestar tristeza pelo que de ruim está acontecendo. E o profeta Jeremias viveu 80 ou 100 anos depois do profeta Isaías, e coube a ele, Jeremias, profetizar em uma época em que todas as coisas em Judá estavam caminhando para uma lamentável catástrofe. Por isso, cada capítulo do livro de Lamentações contém um lamento, mas também em todos eles você vai perceber a tristeza da alma e a esperança em Deus, porque em primeiro lugar, a exploração e a opressão eram fortes motivos para o choro da alma. Como disse, os cânticos de lamentação do profeta Jeremias foram motivados pela situação de calamidade, de opressão, de exploração e de morte que assolava a cidade de Jerusalém. Nós podemos também encontrar isso lá em Neemias. Neemias também no capítulo 1 relata toda a sua dor diante da desolação que havia em Jerusalém. De igual modo, a igreja ela não pode deixar de manifestar a sua tristeza, o seu choro, diante da condição que nos encontramos. É preciso ter um coração sensível, solidário e amoroso para com as pessoas que neste momento estão enfrentando também este momento difícil. Não podemos nos fechar numa filosofia ou numa ideologia e nem numa religiosidade que aliena, que esfria o amor e nos torna cada vez mais insensíveis à dor do outro. Como se o que acontecesse com alguém que está ao nosso lado não nos dissesse mais respeito. Como se a vida não valesse mais nada. Como se uma vida perdida fosse apenas mais um número, e não é. Jesus chorou. Chorai com os que choram. E é por isso que em Lamentações há um lamento, uma tristeza pela alma, mas há também a esperança em Deus, porque, em segundo lugar, o reconhecimento da culpa e a confissão do pecado evidenciam uma lamentação sincera. No capítulo 2 de Lamentações, Jeremias reconhece que aquela situação de miséria e de calamidade havia sido permitida por Deus por causa da rebeldia do povo. Mesmo assim, Jeremias não blasfema contra Deus. Jeremias não afirma que Deus está sendo injusto, mas ele se coloca numa posição de humilhação que o conduz a orar, reconhecendo a sua culpa, a culpa de toda a nação, e a clamar pela intervenção divina. Nós precisamos de uma lamentação sincera diante de Deus, reconhecendo que nós sim temos pecado contra o céu.
Em Mateus capítulo 23, 37 a 38, Jesus lançou um olhar sobre a mesma Jerusalém de Jeremias e Neemias e chorou. E lamentou a sua condição de vida quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. E a pergunta que faço é: será que nós ainda reconhecemos-nos como pecadores diante de Deus? Ou será que a nossa cultura, a nossa arrogância, o nosso poder, o nosso dinheiro, o nosso sucesso e a nossa pseudo-santidade e as falsas pregações que estão por aí tiraram isso de nós? Infelizmente, há muitas pessoas dentro e fora da igreja que já foram convencidas pelo diabo de que não são mais pecadoras. Foram convencidas de que o pecado é uma invenção bíblica, que o pecado não existe, e de que eles estão acima do bem e do mal, que todo pecado pode ser justificado, mas nunca reconhecido e confessado. E Jesus perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como seriam grandes os resultados se todos reconhecessem os seus pecados e confessassem a Deus? Um lamento, uma tristeza da alma e uma esperança em Deus, porque em terceiro lugar, a misericórdia e a justiça de Deus são a esperança para a alma que chora. A misericórdia e a justiça de Deus são a esperança para a alma que chora. Eu digo sem medo de errar que a alma que chora diante de Deus é confortada com a certeza da misericórdia e a justiça divina. No capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele declara toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus, que é misericordiosíssimo e justo. Misericórdia quer dizer um coração comovido pela miséria do outro. Foi esse o sentimento no coração do eterno Pai e que deu em resultado a cruz e o Evangelho. Os lamentos do povo de Deus não podem se constituir apenas em murmuração diante do Senhor, mas devem ser a expressão sincera e espontânea que aguarda pacientemente a sua restauração a partir da esperança que há em Cristo. Por isso, repito, isso não significa que lamentar é simplesmente reclamar. Lamentar é diferente de reclamar. Jesus declarou que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse consolo que se recebe é resultado do favor de Deus em nós, que não permite que sejamos consumidos pela tristeza. Isso é muito importante. O consolo do Espírito de Deus é que não permite que sejamos consumidos pela tristeza. Por isso ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a razão para não sermos consumidos. Por isso mesmo também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres,
como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ainda Lamentações vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E cantamos no início deste culto: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós podemos sim ter as esperanças renovadas a cada dia. A cada pessoa que é restaurada na sua saúde, a cada pessoa que é curada, por exemplo, também do coronavírus. Temos esperança porque as vacinas estão chegando e elas precisam chegar mais rápido, sim, à nossa população, mas a nossa verdadeira esperança está no Senhor. Concluindo esta palavra, todo ser humano precisa expressar também as suas emoções de alguma forma. E o choro é exatamente isso, a manifestação do nosso sentimento por meio das lágrimas. Assim, se você em algum momento estiver triste e quiser, se dê o direito sim de chorar, independente do que os outros vão pensar ou dizer. O Novo Testamento nos informa que Jesus chorou 3 vezes. Chorou sobre a sua amada e impenitente cidade de Jerusalém, como lemos. Jesus chorou diante da agonia também do Getsêmani. E Jesus chorou também diante da morte de Lázaro. E qual o significado de Jesus ter chorado no caminho para o túmulo de Lázaro? As suas lágrimas expressam a sua compaixão por todos nós, por sermos sujeitados à morte e também a todas as angústias. As lágrimas de Jesus deveriam e devem nos encorajar a confiar plenamente nele, porque Ele ouve, Ele está atento ao nosso clamor, está atento ao nosso lamento e às nossas lágrimas. Por isso é que Ele veio tomar sobre si todo o sofrimento, toda a angústia que toma conta do nosso coração, a desolação e até mesmo a morte, tornando-se então o vencedor da morte por meio da sua ressurreição. E daqui a alguns dias nós celebraremos a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Para o cristão, sentir tristeza pela morte de alguém não significa que fomos abandonados ou que não somos ou não fomos abençoados. Pelo contrário, nesta mágoa natural, nós somos sustentados pela esperança da ressurreição dos mortos. A nossa dádiva maior é a vida eterna, mediante Jesus Cristo. E sabemos bem pela palavra de Deus que no novo céu e na nova terra que nós aguardamos na esperança, pela ressurreição de Jesus, lá não se conhece lágrimas. Lá não se conhece lamento nem dor, a morte não existirá, o luto não existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Todo o nosso luto natural, esse luto que nós sentimos, esse lamento que nós sentimos diante daqueles que o Pai chamou, deve ser iluminado pela esperança e a certeza que temos da ressurreição e da vida eterna. É pela fé no Cristo vencedor da morte que nós recebemos e entramos também na promessa de Deus de que a nossa tristeza se converterá em alegria, de que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria do Senhor vem pela manhã. Que nesta noite você que está aqui, você que está também nos assistindo, que a misericórdia de Deus e a sua esperança sejam fomentadas no seu coração
diante desta tristeza que abate o seu coração. Assim como diz o autor de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte, que está vivo e que garante a cada um de nós, e que garante a todos aqueles que Deus chamou, que morreram em Cristo, lhes garante também a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar ainda este hino. É um hino que nos chama à esperança, nos chama a olharmos para o céu, para a vida eterna com o nosso Senhor. Porque Ele vive, eu tenho e você tem um lar no céu. E aqueles que você porventura perdeu, em Cristo também tem garantidos o céu na presença do Pai. Cantemos.
faz um fundo deste hino, gostaria de citar aqui o nome de todos aqueles que assistiram e estão conosco ainda neste culto. São muitas pessoas, mas quero mencioná-los mesmo assim. A minha irmã Vera Bellini, a Dona Lúcia Cubines, a Valdete Alonso, Pastor Nilson Malaquias, lá da Igreja Assembleia de Deus de Marialva, a minha prima Hilda, a minha mãe Irene, Reverendo Cleiton Leal, pastor da Catedral Evangélica de Botucatu, Martinho, aqui meu querido vizinho, o Henrique também Rossi, lá nos Estados Unidos, o Beto Lima, aqui em Arapongas, a Laine, em Curitiba, aqui a Sônia, a Ana, o Rogério e sua família lá em Nova Esperança, a nossa irmã vizinha aqui, Lúcia também, e o João, a Josi, o Jonathan e sua família da nossa igreja, o Wellington também, Deus abençoe o Wellington e a sua família, Pastor Samuel Fázio, que Deus abençoe lá no interior de São Paulo, a Lilian Gomes, a Joana Prestes, o Joani, Pastor Joani, lá da Igreja Presbiteriana em Cerquilho, Luiz Otávio, lá da IPI de Sorocaba, o Éder, aqui da Igreja Batista, que trabalhamos juntos também em Londrina, o Henrique Sanches, muito obrigado Henrique, aqui de Arapongas também, a Fofa, a tia Thelma, que nós chamamos, a Mara, também o seu Justino e o Amaral, meu querido irmão e amigo Mela, sofremos juntos essa semana esta perda do nosso amigo Preto, o Bruno Persinoto também em Maringá, o Claudinei Silva, o Juliano Almeida, muito obrigado Juliano, também o pastor Aparício, lá no Pilar do Sul da IPI, o Emerson, a Fátima, a sua família, o Wesley Ribeiro aqui de Arapongas, tio Dedé lá em Curitiba, o Marcos Garcia Rodrigues também, a Priscila e também o Dr. Marcos, obrigado que estão aqui em Arapongas, também a irmã Eva Terebetigues aqui de Arapongas, a avó Ruth, o Tu e o Tato, seu Francisco Mariano, muito obrigado, seu Francisco, meu amigo também, querido Douglas Pedroso, a Flávia, também lá em Portugal, prima aqui da nossa prima, o Alexandre Cruz, Alexandre, aí de Maringá, a Salete Flores lá de Tatuí, a Dulcineia Pereira, amiga de infância, crescemos juntos lá na IPI do Bofete também, que mora em São Paulo, a Leda, Dr. Luiz em Marilândia, a Benedita lá em Bofete, tia Dita, obrigado, a Floriza e também o Toninho aqui de Arapongas, também o Sérgio Dornelles, primo, doutor também, primo nosso aqui da família, doutor Alberto César, o Alexandre Piva, muito obrigado também, a Cleo, nossa prima lá em Botucatu, o Fábio Vec em Marilândia, Tiago Santana, reverendo também Ari Sérgio Mota, muito obrigado reverendo, dona Roseli Ferrante, meu querido amigo também Ismael Júnior Gomes em Botucatu, meu querido amigo Juliano Topel, lá de Campo Largo, muito obrigado. A irmã Vera Staff, de Marilândia. A Joana, peço que orem também pelo seu sobrinho, o Anderson Salão, que nós conhecemos, que está internado aqui no Ampar e está se recuperando. A Gisele, e também meu querido irmão e amigo, pastor Rubens Paz. A Lígia Freire, a Tânia também Cordeiro. Meu querido amigo também Ricardo Albuquerque, que está com Covid e está em casa com a família, que Deus abençoe, Ricardo. A Adriana Pavese, lá de Maringá, a minha irmã Elke também a Denise e o pastor Sérgio, ali em Ibiporã. Rubens Paz, eu já mencionei. Também orarmos nesta noite, né, por todos aqueles que estão com Covid e por todos aqueles que estão enlutados, entristecidos
não só porque perderam pessoas para esse vírus, mas por outras perdas também que estão marcando o seu coração. Também obrigado ao Leandro e à Joelma, ao Leandro Guidoni, a todos os irmãos da nossa igreja. Também que Deus possa abençoar. Também a dona Lúcia Rubini, seu Nezir, filho do Cláudio, que também está com Covid, e a minha querida amiga Cradenir também, Chibal e o Mestiço, lá de Marilândia. Obrigado a todos. Nós conseguimos anotar estes nomes, mas queremos pedir que Deus possa visitar cada um e dar saúde, dar força, dar o conforto e dar a esperança de que cada um necessita, para que o Senhor fortaleça as vossas vidas. Vamos orar nesse instante em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus da vida, nosso Pai Celestial, agradecemos-te pela ressurreição de Jesus Cristo, por meio de quem nos oferece a possibilidade e a certeza nele de passarmos da morte para a vida. Agradecemos-te, ó Pai, pela vida que nos dás, pela oportunidade também de viver este tempo de lamento, de esperança e de amor. Somos eternamente gratos por nos manter vivos e nos dar a certeza da ressurreição. Amado Deus, intercedemos nesta hora por todos aqueles que estão enlutados e entristecidos, nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos, vizinhos, que foram atingidos pela dor da separação causada pela Covid, especialmente neste ano, e por outras enfermidades também. Dá-nos, Pai, sabedoria e entendimento para que sejamos instrumentos de consolo, de ânimo, paz, para animarmos e encorajarmos a todos os que ainda sofrem a dor e a saudade de seus entes queridos. Deus de amor e de bondade, ajuda-nos a guardar as boas lembranças daqueles que já partiram desta vida e que sigamos os seus exemplos, o seu testemunho e a sua fé. Que o teu amor continue também sobre nós e o teu Espírito nos encha de sabedoria para que valorizemos cada momento da nossa vida que é presente das tuas mãos. Senhor, Deus da vida, nosso Pai Celestial, concede a todos que ouvem a Tua palavra nesta noite que confiem, sim, nas Tuas promessas. Ó Deus, Criador da vida, em Teu Filho visitaste o mundo dos mortos e com a Sua ressurreição nos deste a esperança da vida eterna. Graças damos pela vida que por Teu poder renasce do pó e das cinzas. Graças te damos pela fé que nos concedes por meio dela, para enxergar além da realidade da morte, do lamento e do caos. Fortalece em nós esta fé, especialmente, Senhor, em tempos tão difíceis de dor, de lamento e de choro. Não nos deixe, Senhor, paralisarmos diante da morte e da dor, e não nos deixe ficar conformados e conformadas com as mortes transformadas em meras estatísticas, Senhor. Dá que guardemos em nossa memória o nome de cada pessoa falecida e que todo o bem que elas promoveram sirvam de exemplo para cada um de nós. Deus eterno, capacita a tua igreja com os dons do teu Espírito Santo vivificador, para que seja ombro, para que seja colo, para que seja consolo e dê dignidade de vida a todas as pessoas. Ajuda-nos, Pai,
a sermos instrumentos de amor e de perdão, por tudo o que já fizeste, por tudo o que vais fazer, por nós e por todas as pessoas, é que nós te louvamos, é que nós te glorificamos e pedimos-nos que encha-nos de esperança. Que o Senhor enxugue dos nossos olhos toda lágrima e que o Teu Espírito Santo venha nos confortar e consolar agora e todos os dias. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, o consolo, o conforto e o bálsamo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada família enlutada, sobre a vida de cada família e de cada pessoa que luta para viver e sobreviver e vencer esta pandemia. É o que nós te pedimos agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.